Creio que o Senhor, Ele deseja ativar em nós uma adoração que é sincera, uma adoração que é real, uma adoração verdadeira, uma adoração que é em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Vocês estão comigo? Amém? Então abra por favor a Bíblia de vocês comigo aí em Amós capítulo 9, versículo 10. Vamos ler? Todo mundo achou? Vou esperar um pouquinho. Amós 9, 10. Vamos ler junto aqui, né? Diz assim: todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei as suas brechas e reedificarei as suas brigas. Eu a reerguerei como nos dias antigos. Só até aí, feche seus olhos. Vamos continuar adorando o Senhor. O Senhor, Ele vai ativar algo em nós essa manhã. Para que nós estamos aqui, nós ministros do Evangelho? Nós estamos aqui para nos tornarmos inúteis para você. Você não precisa de nós para nada. Quando falamos de adoração ao nosso Deus, você não precisa de um outro homem a não ser Jesus Cristo. Você não precisa de outro interpretador até o Pai. Ele nos abriu um novo e livre caminho e volta para Deus. Não espere em nome de Jesus. Começa comigo e derramar esse coração.
Ó nuvem que estava no deserto, que guiava o povo, que deu ao calor do dia, que deu ao frio da noite. Conduz a luz aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Senhor, mas acalma-nos o nosso coração nesse momento. Nós aceitamos o teu governo e o teu senhorio. Como aqueles escravos, Pai, que permitiam que a sua orelha fosse furada, porque amavam muito o seu Senhor. Dessa maneira nós te pedimos, nos marque em nome de Jesus. Será que você pode pedir isso ao Senhor no seu lugar? Senhor, me marque essa manhã, me marque. Me marque em nome de Jesus. Eu quero ser marcado para sempre. Nós queremos ser marcados para sempre. Que seja a tua voz e não a minha. Que seja o teu direcionamento e não o meu. Que sejam os corações dos seus filhos e não os nossos. Em nome de Jesus, nos ativa essa manhã. Em nome de Jesus. Bem, pode deixar assim. Não precisa acender não. Tá toma. Gente, eu tô só pela graça hoje aqui. Tô à base de remédio. Acho que uma galera aí também adoeceu, né? Ficou. Essa mudança de clima. Pela misericórdia. Mas o Senhor vai fazer hoje aqui. Porque em dezembro Ele é bom. Ele não depende de nós. Vou ler de novo Amós 9:10. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem, a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. E o 11 diz, naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei as suas brechas e reedificarei as suas ruínas. Eu a reerguerei como nos dias antigos. Nos dias que nós vivemos, vários tipos de evangelho têm sido pregados. Tem sido pregado o evangelho da hipergraça, onde nós somos constantemente e abundantemente alcançados pela graça de Deus, e o pecado não importa mais, só importa a graça. É a graça que está acima de tudo. Ela retira a condenação daqueles que rejeitam a graça de Deus. A graça, ela permanece, não sei se tem isso, mas ela enche de uma tal forma que o pecado, ele não tem mais um valor. Eles só pregam sobre graça, esquecem que a condenação ela ainda está presente para aqueles que não creem, não se entregam a Jesus, porque a palavra fala que Deus deu o seu único Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então ainda existe um papel que é meu e seu, e a hipergraça ela nos tira esse papel. Ela nos faz acreditar que não há mais o esforço da nossa parte para nos entregarmos ao Senhor, para nos rendermos a Ele. Mas só que não tem só esse evangelho que tem sido pregado nesses dias. Nos nossos dias difíceis, dias ruins, tem sido pregado também o evangelho da prosperidade, onde Deus vai nos fazer ser ricos, porque Ele nos fez para ser cabeça e não cauda. E isso é uma verdade bíblica, que o Senhor nos fez para ser cabeça e não cauda. Sim ou não? Sim, amém? Só que eles deturpam a palavra sagrada do Senhor. Eles deturpam e acrescentam muito mais do que uma vírgula e um ponto. Eles interpretam a sua própria maneira e o seu próprio jeito. E o evangelho da prosperidade
A teologia da prosperidade ela tem sido pregada nos dias de hoje, onde diz que a chave da sua casa ela já está pronta para ser entregue. A chave daquele carro que você pediu. Querido, talvez Deus nunca te deu o carro e nunca te deu a casa. É isso que eu tenho para te dizer essa manhã. Talvez Deus não realize o seu sonho. Talvez o Senhor ele frustre os seus sonhos. E isso é uma realidade. Isso é uma realidade do Evangelho genuíno de Cristo. É diferente desses evangelhos que eles têm pregado por aí, que falsos profetas têm pregado por aí. A verdadeira prosperidade ela está em permanecermos em Jesus, independente de toda e qualquer situação, independente da nossa alegria, independente da nossa tristeza, independente da nossa saúde financeira, da nossa saúde física e da nossa saúde emocional. Fala de permanecermos nele, de guardarmos a fé, de combatermos o bom combate, de sermos achados fiéis. Isso é a verdadeira prosperidade. É você estar contente com o que Deus te deu. É você estar feliz e alegre com aquilo que Ele proporciona à sua vida. Porque você, como pecador, entende que Ele te dá mais do que você merece. E isso é a graça dele. O Senhor Ele nos dá mais do que o que nós merecemos. Ele nos dá mais. Porque eu e você pecamos e destituídos estávamos, e a glória de Deus a palavra fala. Nós merecíamos a morte eterna, a condenação eterna. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos envia o seu Filho, o unigênito de Deus, o único Filho, para que Ele, como um cordeiro mudo, como uma ovelha muda, sem pecado, morresse e por mim e por você, Ele remisse os nossos pecados. Esse é o verdadeiro Evangelho. Mas por que eu trouxe esse texto de Amós? Porque existe um terceiro tipo de Evangelho que eu identifico que tem sido pregado nos nossos dias. E como esse Evangelho me revolta. E eu não estou falando isso acusando ou condenando você, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor Ele deseja nos trazer um alerta. Um alerta para que nós não venhamos cair nesse falso evangelho, para que venhamos estar preparados, para que a gente veja esse falso evangelho pelo YouTube, para que a gente veja talvez o nosso irmão, e a gente não venha cair e ser achado infiel, cometendo tal erro e tal pecado diante do Senhor. Que evangelho é esse que tem sido pregado nos dias de hoje? É o evangelho performático. É o evangelho e a cultura da performance, onde o meu serviço ele tem sido exaltado, mas o meu coração ele não tem sido exposto. É o evangelho aonde a unção de Deus ela não importa mais do que a nota que eu estou tocando e o tom que eu estou alcançando, do que as melodias bonitas, as canções belas. Às vezes existem canções que falam sobre isso, mas que buscam uma performance. Existem ministros que pregam no altar sobre isso, mas caem nesse pecado. Porque virou moda ser performático, virou moda entregarmos algo a Deus que parece bom aos nossos olhos, que parece bom ao nosso pensamento, ao nosso intelecto. A verdade é, querido, que Deus ele não se importa com a sua performance. Deus não está nem aí para a sua performance. Por quê? Como é que você pode falar uma coisa como essa, James? Nós temos que entregar uma adoração excelente ao Senhor. Nós temos que nos preocupar com essas coisas, com a excelência do culto. Porque isso é bíblico. Várias vezes isso aconteceu na Bíblia, isso é bíblico. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de nos preocuparmos mais com a excelência do que com a unção. Nos preocuparmos mais com a técnica do que com a unção de Deus sobre as nossas vidas. E Davi, ele era um homem que tem algo para nos ensinar. Mas antes de mais nada, eu queria te fazer uma pergunta.
Qual nota você dá hoje? Queria que você refletisse aí no seu lugar, não precisa falar. Qual nota você dá hoje para a sua intimidade com Deus? Queria que você refletisse nesse momento, de 0 a 10. Qual a nota que você daria para a sua intimidade com Deus? Amém? Pensaram? Amém? Todos deram uma nota? Alguém ficou sem dar nota? Não? Queria trazer um ensinamento através disso, dessa pequena dinâmica. Por quê? Ninguém se escandaliza quando a gente diz qual a nota que você dá para a sua intimidade com Deus. Mas a verdade é que isso revela e expõe o nosso coração. Intimidade a gente não dá nota, querido. Nota a gente dá para uma performance artística. Nota a gente dá quando a gente está avaliando algo. Intimidade não é estranho se eu disser a você: avalie a sua intimidade com o seu pai e com a sua mãe. Avalie a sua intimidade com o seu marido e com a sua esposa. Não é estranho, não sou estranho aos ouvidos. Mas com Deus a gente quer fazer isso. Por quê? Porque a gente ainda anseia em entregar ao Senhor uma boa performance. A gente ainda anseia em entregar ao Senhor aquilo que a nossa mente, os nossos olhos e o nosso coração diz que é bom. Nós precisamos nos arrepender, não só por nós, mas pela cultura que os nossos irmãos hoje vivem. Nós precisamos entregar ao Senhor não a nossa performance, mas o nosso coração. A nossa essência precisa ser uma essência que agrade a Deus, antes de nos preocuparmos com todo espetáculo e toda excelência. Nesse texto que nós acabamos de ler, o Senhor ele fala que naqueles dias, ele está falando de dias futuros, Amós está falando de dias futuros, ele levantaria a tenda caída de Davi, ele consertaria as suas brechas e reedificaria as suas ruínas, ele reergueria como nos dias antigos. Querido, Davi, ele não foi o primeiro homem na Bíblia a tentar construir algo para o Senhor. Antes dele, existiu Moisés. Moisés construiu um tabernáculo para Deus. Nós estávamos aqui no Face a Face, foi pregado muito sobre a vida de Moisés. Moisés, ele construiu um tabernáculo para Deus. Um homem que viu Deus face a face. Um homem que recebeu detalhes do Senhor, ó, é tal medida, é tal cor, é tal material, você vai usar isso para construir algo para mim. Você vai construir uma arca que vai representar e simbolizar a minha presença no meio do povo. É Moisés que tem essa revelação. Existiram homens também depois de Davi, como Salomão. Salomão, ele construiu um templo para Deus, um templo maravilhoso, onde o Senhor prometeu a Davi que o filho dele iria construir um templo. Um templo glorioso, cheio de ouro, bonito. A palavra fala que não tinha barulho na obra. Não tinha barulho. E quando terminou a obra, a glória de Deus encheu o templo de uma forma que nem os músicos conseguiam exercer o seu papel. Ou seja, um templo glorioso, um templo maravilhoso, bonito, gigante. Depois de Salomão, o templo de Salomão foi destruído. Lá em Esdras, nós podemos ver também a reconstrução do templo de Deus, onde ele não alcança o mesmo esplendor do templo de Salomão, onde ele não alcança as mesmas honrarias, mas ele é reedificado. E o que é que Deus ele fala através da boca do profeta? Que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Ou seja, nós podemos ver 3 homens em tempos diferentes construindo uma habitação para o Senhor morar, construindo uma edificação para Deus. Só que quando Amós ele vai citar, ele não cita Moisés que viu Deus face a face. Quando Amós vai falar, ele não fala da glória do templo de Salomão.
Salomão, da beleza do templo de Salomão. Ele não fala da glória da segunda casa que foi reconstruído lá em Esdras, que iria ser mais abundante, que iria ser maravilhoso. Não, ele fala da tenda de Davi. O que tinha nessa tenda? O que tinha nessa tenda que não tinha nos outros? Qual era a graça que Deus via numa tenda pequena, onde o próprio Davi diz: eu moro no palácio, mas a sua presença está ali fora numa tenda. Eu quero construir para você, Senhor, um lugar para... Perdão. Eu quero construir para você um lugar maravilhoso, para que a sua presença ela habite. O que tinha nessa tenda? O que acontecia nela? O que acontecia na tenda de Davi naqueles dias era adoração contínua, ininterrupta. A adoração não parava, ela não cessava, ela continuava 24 horas por dia. O que tinha nessa tenda? Música profética. O que é uma música profética? É uma música que é conduzida pelo Espírito de Deus. É uma música que não tem o dedo humano. Resumindo assim, definindo bem de uma forma mais simples, é uma música que era guiada pelo Espírito de Deus, onde Deus ele tinha liberdade para usar compositores, para trazer novas melodias ali através da vida dos músicos. É uma música onde o Espírito de Deus ele encontrava liberdade. Isso é uma música profética. E ali tinha acesso à presença de Deus. E por que isso é diferente dos outros? Nos outros templos, nos tabernáculos, a lei dizia que o sumo sacerdote ele entrava no Santíssimo Lugar apenas uma vez por ano, para fazer expiação pelo pecado do povo. Eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso à presença de Deus, mas na tenda de Davi o acesso era do povo. Não é que eles podiam entrar livremente, mas eles tinham acesso à presença. Eles podiam estar mais perto, porque a presença ela estava dentro de uma tenda pequena. O povo conseguia se relacionar, resumindo, com a presença de Deus na tenda de Davi. Não era um acesso e um relacionamento de um só homem. Era um acesso e um relacionamento de toda uma nação, de todo um povo. E a quarta coisa que acontecia na tenda de Davi: ações de graça e intercessão. Eles levantavam incenso. Incenso na palavra de Deus se remete à oração. Como a gente pode ver lá em Apocalipse, as taças cheias dos incensos, que são as orações dos santos. Mas existe um ponto que era muito abundante na tenda de Davi. E é sobre esse ponto que o Senhor ele deseja nos ensinar essa manhã. Na tenda de Davi existia simplicidade em meio à excelência. Por que simplicidade? Porque era só uma tenda. Aos olhos humanos era pequeno demais para um Deus tão maravilhoso habitar. Aos olhos humanos era insignificante para um Deus que é dono de todo ouro, de toda prata. Então era simples, era um lugar simples, era um lugar que não tinha glamour, querido, onde as pessoas não iam pela beleza, elas iam pela presença. Eles não iam porque tinha ouro, porque brilhava, porque era a glória de Israel, humanamente falando, mas eles iam porque era a glória do Senhor. Mas nessa tenda não só tinha simplicidade, nessa tenda também carregava a excelência.
A palavra fala que Davi, ele escolhe os melhores músicos, os melhores, para poder ministrar diante do Senhor. Eles estavam constantemente na presença do Senhor. Eles se desgastavam 24 horas por dia, de forma ininterrupta. Cada um com a sua responsabilidade, mas todos músicos hábeis. Davi teve o cuidado de selecionar as pessoas corretas, porque na época a lei exigia que pessoas que eram descendentes de famílias sacerdotais, eles exercessem o papel sacerdotal. Então Davi tem o cuidado de escolher um rei que tinha um reino inteiro para se preocupar, que tinha acabado de assumir o compromisso de uma nação inteira. A primeira coisa que ele se preocupa é: vamos buscar a presença, vamos buscar a arca. E aí no meio do caminho, acho que você sabe o que acontece. Eles estão trazendo de volta no carroção novo, e a arca, ela vai cair, e Uzá estende a mão para pegar, para não deixar a arca cair, talvez com a melhor das intenções, e ali ele é exterminado, fulminado. E a arca, ela volta, ela não vai para Jerusalém, ela fica. E Davi começa a se dedicar após isso, para que ele possa trazer a arca. E essa dedicação dele leva ele a que lugar? Leva ele ao lugar que a cada 6 passos nós sacrificaremos o animal. Nós vamos trazer a arca de volta, nem que a gente tenha que banhar o caminho de sangue, nem que a gente tenha que voltar para casa todo sujo de sangue animal, mas a gente vai trazer a arca de volta. Isso revela de um coração desejoso de um homem, de um coração que anseia e queima e ama a presença de Deus. Naquela época, sacrificar animais falava de sacrifício financeiro. Hoje não vou nem falar, né? Como é que está o boi hoje? Mas ele não estava nem aí. Ele se sacrificou financeiramente, ele se sacrificava fisicamente. E a palavra fala que ele, em meio a esse percurso da arca, vinha dançando junto com o povo, porque era um momento de alegria, era um momento onde a arca estava sendo devolvida ao lugar que ela deveria estar. Era uma direção do Senhor. Deus estava com ele. E a arca é trazida de volta. Davi levanta uma tenda, ela é colocada ali no meio do povo, e essas coisas acontecem. O Senhor deseja restaurar a tenda de Davi nos nossos dias. O Senhor deseja trazer sobre nós uma mentalidade e um coração de um evangelho genuíno, de um evangelho de essência, de um evangelho verdadeiro, onde a nossa adoração, ela não toca os corações somente de forma emocional, onde a nossa adoração, ela toca o coração do Senhor e atrai a presença dele, onde a nossa adoração é simples, mas contém a excelência de uma vida sendo gasta na presença dele, de uma essência de simplicidade, mas que é cuidadoso, que é detalhista ao escolher quem vai ministrar diante da presença. O Senhor anseia e procura pessoas que possuem esse coração, que desejam viver esse evangelho. Você pode fechar seus olhos no seu lugar, começa a adorar Ele.
tabernáculo de Davi, o Senhor não contava com a adoração e com a ministração somente dos músicos e dos sacerdotes. No tabernáculo e na tenda de Davi, o Senhor contava com a adoração de todo o povo. Porque essa é a responsabilidade, querida, é nossa. Essa responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade não é do pastor. Essa responsabilidade não é do discipulador. Não é do diácono. Não é do apóstolo. Não é. Essa responsabilidade é do povo. Se você, de alguma forma, durante esse tempo, caminhando conosco, achou que você perdeu a utilidade, que você perdeu o valor, é porque eu não estou servindo na igreja, é porque eu não estou servindo na mesa, é porque eu não estou fazendo nada para Deus. Senhor, eu estou te dizendo essa manhã, você é responsável pela minha presença. Eu queria que nesse momento você se juntasse a mim em oração. O Senhor espera de nós um posicionamento em meio a essa verdade que Ele nos trouxe. Irmão, um descende é muito bom. Uma conferência logo após também é maravilhoso. Mas nós não podemos viver de conferência em conferência, de evento em evento. O Senhor espera sentar à mesa comigo, com você todos os dias. Com Adão e Eva, eles se relacionavam no jardim todo fim de tarde. Eles não precisavam de um evento para buscar o Senhor. Eles não precisavam sentir uma presença gloriosa para poder adorar a Deus. Eles adoravam no dia a dia. Eles adoravam em meio à beleza da criação, em meio à beleza dos dias que eles viviam. Você pode orar junto comigo, se arrependendo por essa cultura em nosso meio, por essa cultura no meio da igreja do Senhor. Não peça perdão somente pelos nossos erros, peça perdão também pelos erros dos nossos irmãos, porque a verdade é que nesses dias o Senhor levantará a tenda caída de Davi.
nome de Jesus nesses dias, a arca voltando para Jerusalém. Que a arca volte para Jerusalém. Não só da nossa nação, do nosso país, mas que a arca volte a Jerusalém em toda essa geração. Que os olhos do seu povo voltem para o Senhor. O Senhor nos perdoa, Senhor. O Senhor nos perdoa, o Senhor perdoa a tua noiva. Que a tua noiva volte a vestir vestes brancas, esperando o dia do casamento, esperando a volta do noivo. Em nome de Jesus. Ativa em nós essa essência. Como eu iniciei esse momento falando, eu creio que o Senhor vai ativar e deseja ativar essa essência em nós. Ele compartilhou conosco essa manhã o seu coração. Eu queria te desafiar nessa manhã a compartilhar o seu coração com Ele também. Ninguém vai ali orar por você. Ninguém vai pôr as mãos sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Ninguém vai orar. Mas eu creio que Deus ele vai te tomar, vai te tocar nessa hora. Assim como iniciamos pedindo a Ele, Senhor, nos marque para sempre hoje. Eu creio que Ele vai nos marcar, queridos.
Eu creio que pessoas aqui serão ativadas, dons serão entregues. Porque quando nós entendemos e vivemos essa cultura, essa essência, o Senhor não se importa em compartilhar com o seu povo os dons do Espírito. O Senhor não se importa em compartilhar com o seu povo promessas, coisas que você ainda não ouviu. O que é que você vai ouvir nesses dias? A começar por hoje. Nós somos marcados para um propósito. Sermos aqueles que carregam nos ombros a presença do Senhor. Sermos aqueles que celebram, que se alegram, porque a presença do Senhor está à vontade em casa. A palavra de Deus diz: o Filho do Homem não tem onde repousar sua cabeça. Que nós sejamos o lugar, a casa dos amigos do noivo, a casa dos amigos de Jesus, onde ele se sente à vontade, onde a sua presença está em casa. Pois a arca está voltando, a arca está voltando para o seu lugar de origem, a arca está voltando. Espírito, toque agora os meus irmãos. Espírito Santo, toque agora os meus irmãos. Toque agora as nossas vidas. Eu peço que o Senhor marque também. Não com uma performance, não com um evangelho onde nós entregamos a nossa melhor, a nossa maior, a nossa mais bela. Onde a cultura do teu reino vai ser preservada. Toque nessa hora.
Que olhos secos voltem a ter lágrimas dessa manhã. Corações duros, eu oro para que vocês se quebrantem nesse hora, nesse momento. Em nome de Jesus, todo coração de pedra seja quebrado agora. Torne-se um coração de carne, quebrantado e contrito na presença do Rei. Toda frustração seja curada agora no nome de Jesus. Pela presença do Senhor. O amado está aqui. O amado está aqui. Ele não precisa de eventos. Ele não precisa de uma plateia. Ele não precisa. Ele não precisa de belas músicas. Ele não precisa. Transformando espectadores, telespectadores em participantes hoje. Se tem alguém em casa, está tendo live hoje? Se tem alguém em casa que estava só como telespectador, que o Espírito Santo te toque essa manhã. Que você não seja mais um telespectador, mas que você seja um participante do mover do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero ser seu amigo. Jesus! Eu quero comer o teu prato, calçar os meus pés, Seu sapato. e arrastar. E Jesus, eu quero tudo você. Vou pegar teus sandálias e escolher pra você não sair daqui, pois eu quero estar perto de ti e te abraçar. E te Jesus, eu quero subir no teu colo, te contar tudo que sei, dormir e gostar do teu peito, ouvir o teu coração e me acalmar. E me acalmar.
abandonar o teu abraço e te abraçar. cultura seja preservada nos nossos dias. Que você não venha mais ao culto com a ideia ou com a imagem de que o ministro de louvor ele precisa adorar e você vai seguir ele. Não, querido. Que você venha até esse momento, esse lugar, com o coração já incendiado de amor por Jesus. Que os ministros aqui tornem-se inúteis para essa igreja. Porque você entende que o único caminho até o Pai é Jesus. Você não precisa de outro. Você não precisa de ninguém para chegar até o Pai. Você precisa dele. Você não precisa de uma performance. Jesus já pagou o preço. Corações sedentos de amor, corações apaixonados pelo noivo. Corações de carne que batem.
você precisa ir, nós entendemos, já deu a hora, mas nós vamos ficar mais um pouco aqui adorando ao Senhor. Não vamos ter dízimo, não vamos ter nada, não vamos ter aviso nem nada. Vamos encerrar dessa forma. Se você tem filho, filha, tem uma criança pequena aqui, precisa ir, vai em paz em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Mas nós vamos continuar, vamos permanecer nesse lugar adorando ao Senhor. Quero
sabe me maravilhar. Derramo meu novo sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre Nossa, tu és, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quero um vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Enviar, soberano em poder enviar, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua rebelião. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. E é ele, e por ele que eu estou gastando a minha vida, só por ele, por amor e com alegria, todos os meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, por amor e com alegria, e dono dos meus dias, dormir ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som e ao som da tua voz, os nossos queimam de amor. Nós arrumamos a casa e perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, sob o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Sob o lugar
A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo estás. És invencível e és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Salvador. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Deixe ser a geração que busca sua glória e mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca sua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca sua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixes sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixes sair da tua presença. Nos deixe ser a geração que busca sua glória mais que a própria vida.
sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me toca, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me toca, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo. Pois se hoje me toca, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo. Tu faças os camas caírem ao chão. Tu faças os camas caírem ao chão. Tu faças os camas caírem ao chão. Assim eu te vejo nitidamente. Nós vamos te ver. Tu faças os camas caírem ao chão. Tu faças os camas caírem ao chão. Tu faças os camas caírem ao chão. Assim eu te vejo nitidamente. É o seu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o seu toque eu não enxergo nada, tudo em passado. É o seu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o seu toque eu não enxergo nada. É o seu toque que me faz ver, me faz ver. Sem o seu toque eu não enxergo nada. Tudo escuro, tudo em passado. Queremos ver nitidamente. Jesus, Jesus, o nome mais doce. Jesus, e tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu mais quero. Tu és tudo que eu. Ouça a sua noiva, Senhor. Nós não precisamos de belas canções. Nós não precisamos de uma
Meu coração é como uma criança. Meu coração é como uma criança. Ele só sabe dizer o nome. Ele só sabe dizer o nome. Meu coração é como uma criança. Ele só sabe dizer o nome. Meu coração é como uma criança. Meu coração é como uma criança. Ele só sabe dizer o nome do Rei. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Não há nome maior que o teu. Não há outro nome maior que o teu. Nosso coração a ti pertence. Que as nossas mentes não venham esquecer, não venham perder a tua presença. Por onde você for, por onde você andar, nós queremos andar, Senhor. Que em nós a simplicidade da adoração ela seja restaurada. Que nós venhamos te entregar uma vida não de performance, mas uma vida de essência genuína. Recebe toda a honra, recebe toda a glória, recebe toda a majestade, Jesus. E recebe as nossas vidas prostrados, largados diante do Senhor, quebrados, marcados. Que em nome de Jesus se mover e esteja também no nosso quarto de uma forma ainda mais intensa quando buscarmos a Ti. Libera uma porção extra do Teu Espírito, uma porção sem medida, da cauda sacudida e transbordante. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.